É uma grande alegria estar com vocês nessa manhã. É uma grande missão, né? O nosso apóstolo pediu para que eu estivesse compartilhando a palavra de Deus com vocês nessa manhã. E todas as vezes que eu subo nesse altar, eu subo com o meu coração cheio de temor. E eu tremo diante da presença do Senhor, porque eu entendo o quão precioso é esse tempo. Eu entendo o quão importante é estar aqui neste lugar, transmitindo a palavra de Deus. Então eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus me use como boca de Deus neste lugar e que eu possa transmitir aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração e que você possa sair daqui tão cheio de Deus como eu estou nesse dia, pronta para que o Senhor faça em mim e através de mim a sua vontade. Amém? Então é uma alegria muito grande. Nós temos, o apóstolo deu para o mês de abril o tema, o crendo no novo de Deus através da vida de Jesus. E tem sido um mês muito especial, de muitas lives especiais. Eu queria incentivar que você estivesse assistindo as lives. Eu sempre falo que tenho contado o meu testemunho, que logo no início da pandemia, o apóstolo estava ministrando sobre fé. E Deus trouxe uma palavra muito forte ao meu coração a respeito de fé. E eu descobri que eu falava sobre fé, mas eu não conseguia imaginar o inimaginável. Aquilo que realmente eu estava totalmente fora do meu alcance, chegava para mim e eu declarava, mas no fundo do meu coração eu não tinha fé. E naquela live o Senhor falou comigo e eu tenho tido uma fé sobrenatural. E creia, querido, o Senhor sempre vai te preparar para aquilo que você precisa de viver. E esses dias eu tenho precisado de muita fé. E o Senhor tem me revestido porque Ele é bom e Ele é fiel, amém? E eu vou falar hoje a respeito do coração. Eu vou falar dessa vida de Jesus, trazendo vida ao nosso coração. Nesse mês eu tive um sonho que me trouxe muito impacto. Eu sonhei que eu estava com o pastor André num lugar e que Jesus voltava. E eu me senti muito impactada através daquele sonho. Queridos, Jesus vai voltar. Ele vai voltar e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E desde que eu sou criança eu escuto, Jesus vai voltar. E às vezes a gente pensa que cada vez está mais longe. Ou a minha mãe sempre fala, né, que quando ela era criança escutava que Jesus vai voltar. Mas Jesus vai voltar, isso é uma promessa, acontecerá. E Ele vai buscar a sua igreja. E você faz parte disso. E nós precisamos de ter fé e esperar por esse dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e vem buscar a sua igreja. E o Senhor me deu esse sonho. E mais ou menos umas 2 semanas atrás eu acordei, eu chorava. Porque em 42 anos de igreja, em alguns de ministério, vendo tantas coisas, eu nunca consegui entender o porquê que Jesus vai voltar, como que Jesus vai voltar, em dias difíceis, em tempos difíceis, e ainda assim, a igreja, parte da igreja ficará. Como assim? Nós temos 10 virgens, e 5 vão com o Senhor, e 5 vão ficar, e como é que pode? E o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração, como que Ele quer ser amado, como que Ele quer ser desejado e como que Ele quer ser escolhido. E nos dias difíceis que temos vivido, nós temos visto muitas pessoas ficando para trás e desistindo. E hoje eu quero falar a respeito do seu coração. E eu quero falar que esse Jesus, como o apóstolo tem falado nas lives durante esse mês, que fez milagres, que faz maravilhas, que cura, que liberta, que sara, Ele está aqui neste lugar e Ele ama você. E nós precisamos de crer que Ele está guardando, restaurando e renovando o nosso coração. Amém? Então o primeiro ponto que eu queria falar é a respeito de Provérbios 4:23, que fala sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu
coração, porque do teu coração procedem as fontes da sua vida. Então quer dizer que se nós morremos ou se nós vivemos, depende do nosso coração. E é algo muito complexo, eu estudei muito a respeito do coração, e eu poderia falar 3 horas a respeito de coração, e eu tenho mais ou menos uns 30, 35 minutos, mas, sabe, queridos, o seu coração, ele vai te guardar. Quando você guarda o seu coração em Deus, você estará guardado contra as vontades que são erradas, contra aquilo que o Senhor não deseja. Quem me conhece e está acostumado a me ver pregar, eu adoro pregar sobre Josué e Caleb, eu adoro pregar que o Senhor está te dando uma nova unção, que você é vencedor, mas acontece que o Espírito Santo me colocou essa palavra no meu coração, e eu declaro nessa manhã que o coração guardado em Deus, ele vai viver a vida plena nele. E nós precisamos de entender que quando Provérbios 23, 26 fala: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Nós precisamos de guardar o nosso coração para que o nosso coração possa estar guardando as nossas vontades. É incrível, nós sabemos, né, as pessoas, tem muitas coisas de estudos que falam que nós olhamos, em 0,2 de segundo já foi para o nosso cérebro e já nos deu a vontade. E aqui, quando nós guardamos o nosso coração, nós entendemos que se nós protegemos a fonte, nós estamos guardando a vida. Se nós protegermos o nosso coração, nós vamos conseguir nos proteger de pecar contra Deus. Nós vamos conseguir entender, preste atenção, aquilo que nós vemos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos, ele vai determinar o que você sente, o que você pensa e o que você deseja. Então, quando o seu coração está guardado no Senhor, você está guardado de ir contra as vontades que são as vontades que te levarão à morte. E nós não podemos andar pelas nossas vontades, nós precisamos de andar naquilo que o Senhor tem colocado para nós como igreja hoje. Viver a vontade de Deus, entregar o nosso coração a Ele e nos submetermos à vontade do Pai. É aquilo que Ele deseja de uma noiva verdadeira. Mas nós sempre temos algo para colocar e as nossas desculpas. Queridos, nós temos lives, nós temos oração no Zoom agora, os sábados, que tem sido uma bênção. O Senhor, Ele está aqui, olha. No primeiro domingo de maio, nós vamos ter uma reunião com todos aqueles que querem iniciar, ou que já tem um grupo de crescimento, que antes a gente chamava de célula. Quem já fez o GPS aí? Levanta assim sua mão. Que bom, mas tem bastante gente que não fez. E agora no mês de maio vai começar uma nova turma e você pode fazer parte dela. A vontade é a faculdade da alma mais poderosa que tem. E ela pode interferir nos seus sentimentos, na sua inteligência, na sua emoção e na sua consciência. E a vontade, ela está ligada à natureza humana. E a natureza humana que Deus nos deu é o quê? A carne. Então, quando nós entendemos que a nossa natureza humana, ela é feita de carne. E aí, a palavra de Deus fala, sabe o quê? Não ameis o mundo. Não ama o mundo e nem ama aquilo que no mundo tem. E muitas vezes nós ficamos preocupados e pensando, como é que a gente vai guardar o nosso coração? Não amo o mundo. Não amo o que o mundo tem. Não faça a sua vontade. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Salmos 119, 10 e 11 fala assim: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. E aí tem uma parte desse versículo que eu amo.
amo demais, 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 desde que eu sou criança. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Davi, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aí ele estava distraído. Ele estava vazio. E aí ele vai para o pátio. E ali ele vê uma mulher bonita. Na mesma hora, o seu coração que não estava guardado leva para a sua vontade. E na sua vontade, Davi peca. Mas que bom que a misericórdia de Deus veio sobre Davi. E que o arrependimento chegou ao seu coração, que ele foi restaurado. Nós precisamos entender que o Senhor quer guardar o nosso coração. Eu li uma frase que eu gostei muito, escrevi aqui: a semente de Deus se desenvolverá melhor se o solo do coração estiver limpo. O coração guardado em Deus é um coração limpo. Então nós não podemos desejar aquilo que a nossa natureza deseja. A cobiça da carne, cobiça dos olhos. E o que você precisa de desejar? A vontade de Deus. Como o Salmos 42 fala: como o servo brama pelas correntes da alma, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Queridos, sabe por quê que a internet tem destruído os nossos jovens, os nossos adolescentes e as nossas crianças? Porque eles não têm controle da vontade. Eles estão aprendendo. E aí o diabo pega eles tão novinhos e os seus corações para destruir e para que eles não se guardem em Deus. Mas Provérbios fala assim: guarda o teu coração, porque no teu coração está as fontes da tua vida. E muitas vezes nós não entendemos o processo. Como que pode? Como que acontece? E nós precisamos de querer conhecer Deus e viver as suas promessas e aquilo que Ele tem para nós, guardados nele. Eu tenho uma sobrinha, eu sempre falo dela porque ela é muito engraçada. Eu tenho 2 sobrinhas, mas a minha sobrinha mais nova, filha do Samuel e da Sabrina, ela gente, tem essa história para não acabar nunca mais na nossa vida. E é engraçado porque ela vai fazer 5 anos e ela entende, né, claro, as coisas, né? E ela, na minha casa, o pai dela bem ali perto, ela fala: eu compro chocolate. Samuel, quem sabe, não gosta de dar chocolate, essas coisas. O meu irmão tem algum trauma de infância, não é possível, porque não é normal. Não é uma pessoa normal. Espero que ele não esteja me assistindo. E aí a minha sobrinha ama chocolate, ama doce. Ela chega na minha casa, é a casa da minha tia, a casa do doce. É a casa que eu posso tudo. E aí ela chega, e o André fica, meu marido: não faz isso com a menina, está errado. E ela chega e ela fala: tia, cadê os doces? Aí eu mostro, eu boto tudo assim em cima da mesa. Aí ela fala assim: tia, olha só, não deixa o meu pai ver isso, porque se o meu pai ver, acabou, acabou. E o pai era do lado de fora, né, sabendo de tudo. E eu falei pra ela assim: Olivia, olha só, tem muito doce, come um pouquinho e depois leva pra casa. Deus me livre, não. Se eu chego em casa com isso, meu pai joga tudo fora, tia. Guarda no nosso esconderijo secreto. A pureza do coração de uma criança. Ainda assim ela sabe que está fazendo errado, né? Esconde, tia, esconde para o meu pai não ver. E nós precisamos, queridos, de guardar o nosso coração. E de entender que nem sempre, praticamente nunca, as nossas vontades, elas podem ser feitas. E aí quando Provérbios fala: guarda o teu coração, eu separei um segundo ponto, que é o que eu vou demorar mais, que ele fala a respeito de criar muros em volta do nosso coração. Por que eu estou falando isso? Porque como igreja, eu vejo muitas pessoas que se convertem e que ganham um novo coração e que durante o processo, elas morrem. Durante o processo, o coração endurece. Durante o processo, acontecem coisas. E ali, essas pessoas estão perdendo o amor ao Senhor, o temor a Deus e o entendimento
santidade de guardar o seu coração nele. O meu coração está cheio de temor a Deus, porque eu gostaria muito que essa palavra trouxesse um impacto na sua vida, como trouxe na minha vida. Onde eu decidi criar muros em volta do meu coração, mas que nada, nem ninguém, nem pecado, nem circunstância, nem dor, nem nada pode me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é uma decisão. Você quer criar muros em volta do seu coração? Decida. Você vai conseguir, porque Deus está sobre a sua vida. Agora, quando você não decide, quando você fica na dúvida, aí você fica nessa incerteza. E nós temos visto muitos corações endurecidos. E quando o seu coração endurece, você é incapaz de perceber aquilo que Deus está fazendo. E Deus quer que a gente crie esses muros. A palavra fala em Salmo 139, versículo 5: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Ensina-me, Salmo 86, 11: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Nós precisamos de guardar o nosso coração, unir o nosso coração. A vida de Jesus fará efeito na sua vida quando o seu coração estiver blindado, quando você criar muros em volta do seu coração, onde nenhum pecado entrará, onde nenhuma maledicência entrará, onde nenhuma fraqueza, dor endurecerá o seu coração. Não perca o seu coração durante o processo. Quando o nosso coração endurece, a gente perde o sentido espiritual. Sabe por que muitas pessoas se afastaram? Nós procuramos, a gente fala, e parece que essas pessoas não conseguem ouvir. Perderam o sentido espiritual. Hoje, como igreja, você que está aqui, você que está nos assistindo, nós precisamos entender que o novo de Deus, a vida de Jesus, ela vem para encher os nossos corações de um temor que nos une a Ele, de uma forma que nada vai fazer com que você fique aqui nessa terra, meu querido. Quando Jesus voltar, você vai ser uma noiva preparada, porque o seu coração não estará endurecido, não estará sujo, não estará desfeito, porque o seu coração estará guardado nele. Mas existem algumas coisas que têm ferido também o nosso coração. Falando de Davi de novo, a primeira guerra que Davi enfrentou não foi com Golias, não. Foi com a família dele. E muitas vezes, o diabo escolhe pessoas que você confia, que têm importância na sua vida e que ferem você. E eu queria falar rapidamente disso, porque o nosso coração, ele tem se corrompido, porque nós temos acreditado mais nas mentiras do diabo do que nas verdades de Deus sobre nós. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando disso porque a palavra de Deus fala assim: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. E muitas vezes nós estamos perto de alguém que nos ama e que nos fere. Quantas vezes você ouviu palavras de maldição da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu marido, da sua esposa, e isso feriu o seu coração ao ponto de endurecer o seu coração e de você perder a identidade de quem realmente você é em Jesus? Sabe que a gente tem mais tendência a lembrar do que é ruim do que aquilo que foi bom. Se você chegar para alguém muito decepcionado, com o coração endurecido, ele vai falar: não, porque na igreja tal pessoa me decepcionou, eu fui ferido, fui magoado, não olhou para mim, meu líder falou uma palavra horrível sobre mim. Mas o que você viveu de bom? De bom?
lembro de ter vivido nada de bom, não. E aí essa pessoa foi curada de câncer. Essa pessoa teve o seu casamento restaurado. Essa pessoa recebeu um emprego quando estava desempregada. E as coisas ruins, elas sempre apagam aquilo que é de bom quando o nosso coração está endurecido. E hoje, Deus quer trazer essa consciência. Você quer permanecer firme? Você quer ser a noiva de Jesus? Você quer aguentar qualquer situação que venha sobre a sua vida? Você precisa de criar muros em volta do seu coração. Porque o diabo quer pegar o seu coração, porque do seu coração procedem as saídas da vida. E se nós precisamos disso para viver a vida eterna, o diabo sempre vai estar de olho no seu coração para destruir os seus sentimentos, para destruir os seus sonhos, aquilo que você é em Deus. E aí, nós precisamos discernir aquilo que é de Deus ou não é de Deus. Eu escutei uma vez um pastor falar e eu achei muito interessante, anotei para vocês aqui. 5 palavras, coloque 5 palavras na frente daquilo que disserem sobre você e você tem dúvida. 5 palavras, ó. Meu Pai Celestial me diz: você é uma burra. Meu Pai Celestial me diz que eu sou uma burra. Combinou? Não combinou. Você é um fracassado. Meu Pai Celestial me diz que eu sou um fracassado. Não combinou. E aí as verdades de Deus começam a entrar e as mentiras de Satanás começam a cair. As verdades de Deus começam a entrar e as mentiras de Satanás começam a cair. Hoje o Espírito Santo quer fazer com que as mentiras de Satanás caiam sobre a sua vida e as verdades de Deus entrem sobre a sua casa, sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre a sua família. Se você se perdeu durante o processo, queridos, quantas vezes nós estivemos aqui neste lugar e a gente babou, a gente dançou, a gente cantou, e pessoas se perderam nesse processo. Se você está me ouvindo, se você um dia esteve aqui comigo, se você faz parte da minha geração, ou se você não faz parte da minha geração, mas você já esteve aqui, ou já esteve em outro lugar, já esteve em outra igreja, se você está aqui dentro desse salão e se você se sente perdido, eu quero dizer para você: Deus tem uma história sobre a sua vida. As verdades de Deus irão prevalecer sobre você e as mentiras de Satanás vão cair. Volta para sua casa! Volta para casa! Traz de volta, Senhor. Traz de volta aqueles que não conseguem. Traz de volta aqueles que foram endurecidos, que entraram na cegueira espiritual, que foram machucados através de traição, através de maus tratos, através de estupro. Deus está falando com você hoje. Eu posso restaurar o seu coração. Eu tenho sobre a sua vida promessas. Guarda o seu coração no Senhor e no temor dEle, e Ele te fará vencer todas as coisas. Mure o seu coração de fé. Falei na minha última palavra, vou repetir. 42 anos de igreja. Jesus, já falaram muito mal de mim. Mas quer saber, gente? A igreja tem essas coisas? Tem. Mas a igreja tem coisas maravilhosas. A igreja tem pessoas maravilhosas. Eu olho para cada um de vocês e eu posso ver Deus. Eu amo ter sido criada nessa casa. E eu amo ter sido ensinada aqui. E eu amo saber que nós temos defeitos, mas nós temos muito mais qualidades. Porque o Senhor tem separado a sua igreja para viver como noiva. E nós todos estamos aprendendo. Então não se perca durante o processo. A palavra de Deus fala que não importa o início, mas o seu fim.
E a gente às vezes começa animadão. Animadão. Todas as vezes eu oro e eu falo: Deus, não me deixa perder esse ânimo de te servir e de estar diante do Senhor sempre. A gente começa animado. Aí vem uma flecha, pum, vem outra, pum, pá, pegou o coração. E o seu coração foi endurecido. Você não se percebeu disso. Você continua sendo líder, você continua sendo pastor, mas o seu coração está destruído de amargura. Como vamos ministrar a vida de Deus cheios de amargura? Como vamos viver a plenitude de Deus cheios de mágoa? Perdoe. Libera perdão. Você quer ser feliz por um instante? Por um instante. Vingue-se. Você vai ser feliz. Mas você quer ser feliz para sempre. Perdoe, perdoe, perdoe. Crie muros em volta do seu coração e libera perdão. É o perdão de Deus, é a promessa dele. Como o apóstolo sempre fala, não sou eu que estou falando, é a Bíblia Sagrada que diz: perdoe. E sobre servir, quando a Bíblia fala que é melhor do que dar, do que receber, melhor é dar do que receber. Foi feito um estudo, não numa igreja, não de pastores, um estudo médico, de um grupo de pessoas que estavam em depressão. E essas pessoas em depressão, elas estavam tomando remédio, e o remédio parou de fazer efeito. E os médicos começaram a trocar essa medicação para ver o que acontecia. E na verdade, essas pessoas não estavam reagindo a mais nenhuma medicação. Então os médicos conversaram e eles chegaram a uma conclusão. Pegaram essas pessoas e levaram essas pessoas para ajudar em asilos, para ajudar mendigos, para ajudar crianças necessitadas. E essas pessoas doentes de depressão, que não estavam tendo resultado com os seus remédios, começaram a servir nesses lugares. Isso é comprovado, estudo médico. Depois de um tempo, eles voltaram com todas essas pessoas que estavam em depressão e o remédio não estava mais curando. E essas pessoas foram curadas de depressão. Sem medicação, somente servindo. Servir a Deus te cura. Servir a Deus te liberta. Servir a Deus te enche. Você quer criar muros em volta do seu coração? Sirva a Deus em qualquer circunstância. Você não precisa de estar com as coisas em volta bem para que você sirva a Ele. É uma questão de fé e de decisão. Sirva ao Senhor em qualquer circunstância e você será curado. Eu creio de uma forma tão linda nisso. E nós não podemos ser reféns da nossa emoção. Ah, o meu marido me machucou, me traiu. Eu, pastor André, a gente cuida de casais, a gente ouve muito isso. Meu marido me traiu, minha esposa me traiu. Você não pode ser refém da sua emoção. Você precisa de receber a cura de Deus sobre o seu coração. Porque o refém da emoção, ele mura aquilo que é fútil e desprotege o que é importante. Eu vou repetir para você. O refém da emoção, ele mura o que é fútil e ele desprotege o que é importante. Hoje, Deus está querendo trazer sobre a sua vida aquilo que é importante, aquilo que você precisa de criar muros. Não muro de proteção. Não quero que fulano de tal chegue perto de mim. Não quero que tal pessoa chegue perto de mim. Mas um muro em que você entenda que se o seu coração está guardado em Deus, você terá as fontes de vida eterna. E quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, você terá um coração limpinho. E quando nós somos crianças, a gente canta: ei, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração
Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem, quem pode me limpar é Jesus. Eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Nós ensinamos as nossas crianças, mas quando é com a gente acha que é duro demais para perdoar, para liberar ou para ser curado. E nós começamos a inventar desculpas. Eu não consigo prosseguir porque eu fui tão magoada que eu não consigo prosseguir. Queridos, é algo, vou te dizer, um dos top 10 da minha lista nesse momento é: eu não quero me tornar uma pessoa amarga. Eu não quero. Eu não quero olhar para pessoas que me feriram com dor no meu coração. E isso é criar muros. E nós criamos esses muros através da força que o Senhor nos dá. E aí você pode falar assim para mim: mas olha, pastor, eu não tenho forças. Eu não tenho forças para fazer. Júlia, agora eu vou precisar de você. Bota aí para mim, Apocalipse 3. Eu não tenho forças. Eu estou sem forças. Fui tão ferido, fui tão flechado, fui tão caluniado. Eu vivi tanta maledicência. Eu pequei tanto contra o Senhor e agora eu não tenho força. A Bíblia fala em Apocalipse de 7 igrejas, 2 igrejas que não tiveram críticas sobre ela. E uma das igrejas, Júlia, Apocalipse, tá aí, filha. Eu não pedi nada, eu nem pedi hoje. Apocalipse 3. E o anjo da igreja que está em Filadélfia, a igreja de Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não precisa de botar para frente não, volta, por favor. Volta. Tendo pouca força. Você pode repetir comigo? Tendo pouca força. A palavra fala, a Bíblia fala que na igreja de Filadélfia, ela recebe essa palavra, tendo pouca força. Ainda assim, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você se sente fraco, você sente que você tem pouca força. Ainda assim, guarde a palavra de Deus e não negue o nome dele, porque você será achado como a igreja de Filadélfia foi, uma igreja segundo o coração de Deus, que não negou o seu nome e guardou a sua palavra no seu coração para não pecar contra Deus. Queridos, isso é tremendo. Sabe por quê? Porque nós nos sentimos injustiçados, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos cheios de coisas que nós podemos colocar como desculpas, como verdades, para não prosseguir nele. Mas aqui, a Bíblia fala sobre essa igreja. Passa para o próximo, porque é tão lindo. Eu vou ler, eu tenho pouco tempo, mas eu vou ler que é tão lindo. Porque fala assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. E saibam que eu te amo. Você quer ouvir? Igreja de Honório Gurgel, comunidade evangélica de Honório Gurgel, segue. Você quer ouvir isso da boca de Deus? E saibam como eu te amo. Como eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Você quer ser guardado?
Você se sente fraco na hora do pecado. Você se sente tentado quando você vê uma mulher. A Bíblia fala que essa igreja tinha pouca força, mas guardou os seus mandamentos, cumpriu a palavra de Deus, e o amor de Deus estava sobre ela. E por causa disso veio uma promessa, porque você guardou. Eu também vou guardar você na hora da tentação. Serei contigo. Serei com você. Todas as vezes que você será tentado, o seu coração estará guardado em Deus. E aí você vai ver a vida de Jesus refletida na sua vida. Não com desculpas, não com mágoa, não com pecado, não com tristeza, não com o coração endurecido, mas a vida de Jesus no seu coração. Palavra linda. A palavra de Deus é linda. E aqui a gente vê uma igreja que foi elogiada. De 7, somente 2. E ela tinha pouca força, mas ela prosseguiu, porque ela guardou a palavra. Guarde a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Ele. Jovens, adolescentes, você que é jovem, adolescente, está nos assistindo, eu quero dizer algo para vocês. Existem algumas decisões na nossa vida que elas podem ser mudadas, podem ser transformadas, mas sempre haverá uma consequência. Assim como Davi foi perdoado, mas teve consequência, nós vivemos essa vida e o Senhor quer te guardar e te proteger. Você que é jovem, você que é adolescente, que está começando a sua vida em Deus. Da mesma palavra que a igreja de Filadélfia recebeu, eu profetizo essa palavra na sua vida em nome de Jesus. O Senhor vai te guardar no dia da tentação. Todos serão tentados, mas você receberá uma blindagem especial do Senhor. Você vai vencer tentação. Nenhuma mulher vai te derrubar, nenhum homem vai te derrubar, nenhuma emoção de nenhuma paixão vai destruir você, porque você estará guardado através dessa promessa do Senhor, porque Ele vai te guardar no dia da tentação. Receba essa palavra no seu coração, e todas as vezes que você se vir diante de uma tentação impossível, se lembre que o Senhor estará te guardando, porque isso é promessa dEle. Aleluia. Então, não há motivos para que a gente fale que nós temos pouca força. Nele, nós somos fortalecidos. E essas promessas se cumprirão na nossa vida e no meio da nossa igreja. Que Jesus possa realmente guardar os nossos corações e a nossa força nele, para que a gente viva as suas promessas. E vamos agora para o último ponto. A vida de Jesus deu vida ao seu coração. A vida de Jesus deu vida ao seu coração. Seu coração estava morto. Seu coração estava endurecido. Seu coração estava ferido. Seu coração não pulsava mais. E aí a vida de Jesus, os milagres sobrenaturais de Jesus vieram sobre a sua vida e trouxeram vida ao seu coração. E para terminar essa palavra nesse último ponto, eu sempre falo para vocês que vou compartilhar a respeito do testemunho do meu marido e nunca falo, mas hoje o Espírito Santo me trouxe algo que eu quero compartilhar com vocês. Para quem não sabe, o meu marido, ele foi deixado no orfanato com 5 anos. Ele ficou com o irmão dele no orfanato. E ele ficou no orfanato e a mãe e a avó dele foram deixar ele lá. E ele ficou, ele e o irmão mais velho. E naquele orfanato, ele estava brincando naqueles brinquedinhos de parque, né? E ele disse que olhou para o lado, não viu mais a sua mãe, não viu mais a sua avó, e ele começou a chorar. E ele entendeu que a sua mãe e a sua avó foram embora. E ele ficou ali. E o orfanato que o meu esposo foi criado, é um orfanato
que as janelas elas são muito altas. Eu fui lá com ele algumas vezes e as janelas são muito altas. E ele muito pequenininho, 5 aninhos, a idade da minha sobrinha Lívia, vocês imaginem. Ele foi deixado lá e ele falou que ele deitava, eram 86 crianças, ele mais 85 crianças. E ele tinha medo, porque aquela janela refletia, né? Dava aquele medo do escuro, medo do trovão. E ele disse que diante de todos os amigos ali, você não podia ter medo. Então ele chorava no seu travesseiro. Ele chorava escondido, porque ele estava sentindo medo e ele nem sabia o porquê que ele tinha sido deixado ali. E ele foi sendo criado naquele lugar. E esse orfanato era um orfanato cristão. E ele foi criado ali. E ali ele aprendeu a palavra de Deus. Ali ele aprendeu sobre música. Ali ele pegava com os seus amigos de orfanato, entrava, botava a sua única e boa roupa, entrava numa Kombi e ia ministrar nas igrejas. E assim ele foi criado. Botava a única roupa que tinha, ia ministrar nas igrejas. E ele disse para mim ontem, sem saber de nada, que tinha uma varanda no orfanato. E nessa varanda ele ensaiava com playback aquilo que ele iria cantar nas igrejas. Ali ele aprendeu a palavra de Deus. Ali ele aprendeu a ministrar na casa de Deus. E assim ele foi criado. Mas sabe que muitas vezes nós, como pais e como mães, eu já fiz isso inúmeras vezes. E todas as vezes que os nossos filhos têm um pesadelo, a minha força era pular da cama, chegar perto dos meus filhos, abraçar e falar: calma, mamãe tá aqui. Mamãe tá aqui, meu amor, não chora mais. Quantas vezes o seu filho nenenzinho tá chorando, você abraça ele e fala: calma. Quantas vezes eu, Marcela, estive na minha cama chorando, e eu me lembro do meu pai que chegava perto de mim: calma, papai tá aqui. E chegava a minha mãe: calma, a mamãe tá aqui. E me abraçava. E aquele abraço que preenche tudo. E aquela voz que você entende que você não está sozinho. O papai está aqui. Mas o meu marido nunca teve isso. Porque nem no dia do nascimento dele, o pai dele estava lá. Foi em uma situação que não poderia nem ficar. E foi embora. A sua mãe, com outros filhos, precisou de deixar 2 no orfanato para conseguir criar aqueles que ela já tinha. E ele foi criado nesse lugar. E depois de um tempo, de alguns anos, sendo criado, sendo ensinado a estudar, a ter horário para acordar, para tomar banho e a receber a palavra de Deus nesse lugar, ele e o irmão precisaram de sair desse orfanato. E voltaram para a casa da sua mãe. Uma casa onde o mundo vem para destruir. E ali Pastor André foi. E ele disse que ele trabalhava. E ele chegava em casa, muitas vezes com fome. E não tinha nem arroz para ele comer. Nem um pão para ele comer. E ele fez várias coisas. E uma das coisas que ele fez foi ajudar um mecânico. Ele chegava com a roupa suja de mecânico. E ali ele dormia. Com fome. E o que eu quero falar com vocês a respeito do testemunho do pastor André hoje, a respeito do coração. Quando ele foi abandonado naquele orfanato, por falta de condições que a sua mãe não tinha de criar, deixou ele lá. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Quando ele saiu desse orfanato, ele também não entendeu o que estava acontecendo. E dentre o tempo que ele recebeu aquilo que Deus deu para ele no seu orfanato, e que ele saiu,
ficou nele um vazio de um entendimento da sua identidade, do seu coração, de como ele faria para dar rumo à sua vida. E algo que uma vez ele me contou, e eu queria falar isso nesse testemunho, que ele ficava na cama, e ele olhava para aquela janela muito grande, e ele era pequenininho, acreditem, o pastor André já foi pequenininho. Ele olhava para a janela e falava assim: Deus, o que eu vou ser quando eu crescer? Porque existia medo no coração dele, nenhuma esperança, nenhuma expectativa. E ele perguntava para Deus: o que eu vou ser quando crescer, Deus? O que vai acontecer comigo? Ele não sabia, mas Deus sabia. Mas Deus sabia. E por que eu estou contando esse testemunho hoje? É para dizer que quando nós guardamos o nosso coração em Deus, o Senhor é que cuida da nossa vida e do nosso futuro. O meu marido foi criado no orfanato cristão e ele não sabia, mas o Senhor estava plantando no coração dele as sementes de amor a Deus e à eternidade. E por mais que ele não entendesse o porquê ele era órfão, porquê que ele não tinha comida e não saber o que ia acontecer quando ele crescesse, Deus sabia. Deus sabia. Mas ele saiu de lá, ele se perdeu. Frequentava as igrejas, frequentava. Cantava no louvor, cantava. Mas fazia tantas coisas erradas, porque ele não tinha conhecimento de quem Deus era, como é que Deus era pai na sua vida, e ele foi abandonado, e ia para a casa da sua mãe, viu um monte de coisa errada, e ele guardou, mas foi se perdendo durante o processo. Então ele fez muitas coisas erradas ao longo da sua vida. Até que um dia, dentro da igreja, vivendo o evangelho, mas o seu coração era tão ferido de orfandade, de dor e de pecado, que ele não conseguia prosseguir. Aí teve um dia que Deus Pai, falou com ele: eu sou o seu pai e eu sempre estive com você. Eu sempre estive com você. Sabe aquele dia que você olhava para a janela e não sabia o que você ia ser? Eu sabia o que você ia ser. Eu escrevi no ventre da sua mãe todos os seus dias. Eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal. E ali, Deus entrou no coração dele, e ele começou a guardar o seu coração em Deus. E eu quero dizer para você, que se você não é alguém como eu, que foi criada na igreja, e consegui guardar o meu coração em Deus, e em Deus eu permaneço firme, se você no meio do caminho se perdeu durante o processo, se você foi órfão e se sentiu órfão de Deus, no meio da orfandade, ali Deus está, no meio da tua dor, ali Deus habita, Deus nunca te abandonou. E o que mais lindo é que todas as vezes que você vier para Deus, Ele vai te receber de braços abertos. Se você está aqui hoje e nunca conheceu o amor de Deus, se você está nos assistindo e não conhece o amor de Deus, deixa eu te dizer, esse amor de Deus que entrou na vida do meu marido, quando ele foi abandonado, quando ele era um órfão, e transformou a sua história, esse mesmo amor de Deus quer entrar na sua casa, na sua vida, no seu casamento e na sua família. Não importa a circunstância que você está vivendo hoje, o nosso Deus é poderoso para transformar qualquer situação. Quando ele entrava na Kombi e ele botava sua única roupa para cantar e para tocar e para ministrar o Senhor, ali Deus estava com ele. Se você tem alguma dúvida de algum dia da sua vida que você passou, ou de qualquer circunstância da sua vida que te trouxe até aqui, e você se sente que você está aqui, mas você está capengando, você não consegue avançar,
avançar, você não consegue fluir, você não consegue viver as promessas de Deus. O que adianta? A vida de Jesus dá vida ao meu coração, crendo no novo de Deus através da vida de Jesus. Mas eu vivo morto, eu vivo chorando, eu vivo em depressão. Eu tenho mágoa de todo mundo que está ao meu redor. Eu não consigo me alegrar no Senhor. Querido, o coração guardado em Deus é um coração alegre. O que adianta? Eu escuto do novo, eu sei que é a vida de Deus, eu escuto, mas eu não consigo. E eu queria te falar uma coisa. Se você tem algum dia que marcou muito a sua vida de uma forma tão negativa, faz uma coisa, pergunta para Deus onde Ele estava nesse dia. Pergunta para Deus nesse dia que você se sentiu humilhada, que você apanhou de alguém, que você foi traído, que você foi colocado numa situação que você não tem culpa. Pergunta para Deus: Deus, onde o Senhor estava nesse dia? E Deus vai te mostrar que Ele sempre esteve com você. E que essa vida de Jesus venha hoje no seu coração e que traga uma nova vida, um novo ânimo, um novo perdão, um coração moldável, um coração feliz. Precisamos de sorrir mais, de nos alegrar mais, de contar boas novas. Ah, como é que está a sua igreja? A minha igreja está construindo um Dream Center. A minha igreja está recebendo novas pessoas. A minha igreja tem vivido milagres. Nenhum de nós tem passado fome. Quando o seu coração está cheio de Deus e o seu coração vive a vida de Jesus, você fala coisas boas, porque você está cheio de coisas boas. Então você vive aquilo que Deus tem como promessa, porque você não pode passar o tempo todo falando, porque eu fui criado no orfanato, eu tenho orfandade. Quantas pessoas hoje são órfãos de pais e mães vivos? Eu não tenho tempo para falar disso, mas com certeza o Espírito Santo falou ao seu coração. Você hoje é órfão de pai e de mãe vivo. Tem doído no seu coração porque você escutou palavras dos seus pais que marcaram a sua história. Hoje, Deus está arrancando toda mentira do seu coração e está trazendo as verdades de Deus sobre a sua vida. Fique de pé. Fique de pé. A vida de Jesus está trazendo vida ao seu coração hoje. O que você precisa? Um coração puro, moldável, bom, alegre, fiel. A vida de Jesus está removendo todos os traumas do seu coração nessa manhã. Recebe por fé. Não importa a sua idade, não importa a sua posição. Nós precisamos de nos humilhar diante dEle. Porque para que nós sejamos uma noiva pronta, limpa e adornada, nós precisamos de ter esse novo coração. A vida de Jesus vivificará os nossos corações. Coloque a mão no seu coração. Comece a entregar para Deus tudo aquilo que você ouviu e que você precisa nessa manhã receber. A vida de Jesus deu vida ao seu coração. E a palavra de Deus fala que Jesus morreu em nosso favor. Ele foi transpassado pelas suas iniquidades, pelas suas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Receba a vida, receba a alegria, receba o ânimo. Aleluia.